Doutor Adilson Moreira, muito prazer, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra estar com você. Você que escreveu o que, para mim, é um dos mais importantes livros de teoria geral do direito deste século no Brasil, que é este livro, não sei se a câmera é aquela, Pensando como um Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica. Em primeiro lugar, meus parabéns. Muito obrigado. Adilson, deixa eu ver se eu entendi. Eu li teu livro e fiquei extasiado com ele. O que você está me dizendo, o que você diz no teu livro, de um modo geral, é que no momento em que ou o intérprete judicante, o juiz, aquele que aplica a norma, as regras de direito, no momento em que ele aplica e, portanto, interpreta o direito objetivo, aquelas regras gerais que comandam a vida das pessoas, faz diferença, não é? Nesse trabalho de aplicação, de concreção da norma, o elemento racial. Sim. A outra coisa que você está dizendo, que você diz no seu livro, é que isso faz ainda mais diferença para quem a norma é aplicada. Exato. Ou seja, se você é membro da comunidade administrada, ou seja, se você está sujeito à norma, faz toda a diferença ser branco ou ser negro. Sim. É isso? Explica para mim, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer poder estar debatendo essa obra que aborda um tema muito importante e de uma perspectiva diferenciada. Veja, desde o aparecimento da lei do racismo no Brasil, nós nos deparamos com uma série de questões. Quando nós analisamos a lei do racismo, ela sempre classifica uma série de crimes. E ela sempre parte do pressuposto que esses crimes, as ações que são ali criminalizadas, têm um caráter intencional. Obstar, impedir, excluir. Então há sempre o comando, não é? E nesse comando há sempre a ideia de que há alguém discriminando alguém de forma intencional. Bem, isso é realmente importante. Muitas situações de racismo correspondem a isso mesmo. Agora, quando nós analisamos o problema da exclusão racial de um ponto de vista mais amplo, nós observamos que a lei do racismo contempla apenas uma forma de discriminação, que é a discriminação direta, que corresponde à primeira geração da primeira teoria, da primeira geração de teorias de discriminação. O racismo é sempre pensado como um comportamento individual, um comportamento arbitrário e intencional de um indivíduo em relação a outro. Bem, o que ocorre, então, dentro desse processo? O juiz de direito, não é, no Brasil, geralmente é um homem branco, heterossexual de classe alta. Entendi. Ele nunca sofreu nenhum tipo de exclusão social na vida por qualquer tipo de discriminação. Este indivíduo também foi educado dentro de uma cultura jurídica na qual a discriminação tem um único sentido, que é esse que eu acabo de dizer. Bem, como essa pessoa não tem exatamente nenhuma experiência individual, nem de elaboração intelectual adequada sobre o racismo, sobre o que é a discriminação, o processo interpretativo, a forma como ele analisa situações de discriminação ou de alegada de discriminação, é muito diferente da forma como a pessoa negra experimenta aquilo. Claro. Então, por exemplo, quando nós analisamos casos de injúria racial, que envolvem a questão do humor, o uso do humor racista, para essa pessoa, para muitos juízes brancos que estão dentro desse lugar, o que eles pensarão? Bom, mas foi uma expressão humorística. No contexto do que se chama de cordialidade racial. Exatamente. Não é? Foi uma expressão Só que ela é unilateral, né? Exato, foi uma tentativa amistosa de aproximação. Bem, qual é a forma como a vítima interpreta, vivencia isso? Essa é mais uma experiência de humilhação social que eu passo por ser uma pessoa negra. Então, o que eu argumento nesse livro é o seguinte: há
percepção dos fatos sociais, a percepção da forma como o direito deve ser interpretado, está amplamente influenciado, é amplamente influenciado pelo lugar social no qual a pessoa está situada. Então, se você é membro do grupo dominante, a sua percepção do direito, da forma como o direito deve operar dentro de uma sociedade, a sua percepção do racismo é bem diferente das pessoas que estão subjugadas. Então, a raça é relevante para as duas pessoas, para os dois grupos, porque a raça situa essas duas pessoas em lugares muito distintos dentro das hierarquias sociais. E o argumento é de que nós vivemos numa sociedade liberal, mas o liberalismo nunca foi capaz de realizar o objetivo, o ideal da emancipação social. Então, o juiz, o operador do direito, deve levar em consideração a experiência que os grupos oprimidos têm. Então, eu parto do pressuposto que a experiência cotidiana de discriminação de minorias raciais tem um valor normativo no processo de interpretação jurídica. E até onde eu pude compreender, sobretudo quando você conta um pouco da história da sua vida, história da vida dos seus irmãos e irmãs, do seu pai, de sua mãe, da sua família de modo geral, e explica que foi uma trajetória, sobretudo dos seus irmãos, exitosa, todos estudaram, todos tiveram, se não me falha a memória, condição de fazer faculdade, de ter acesso à universidade, mas que poderiam ser ainda melhor sucedidos se não houvesse uma discriminação. O que você diz, basicamente, é que a mudança dessa perspectiva interpretativa, ou uma mudança drástica de perspectiva interpretativa, levaria ou influenciaria o processo legislativo numa espécie de circular benéfica, numa espécie de retroalimentação. Na medida em que eu consigo aplicar a lei observando as diferenças, e não apenas formalmente as diferenças, mas também materialmente as diferenças, sobretudo as diferenças em razão da posição social e da raça, eu certamente terei melhores oportunidades de produzir legislação que leve em consideração essas diferenças. E aí você se engaja numa reflexão sobre, por exemplo, políticas afirmativas. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, veja só. Nós tivemos o fim da ditadura militar em 1984. Consequentemente, um processo de mobilização política, de ressurgimento dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro. O que o movimento negro começou a fazer desde então? Pressionar o governo federal, estadual, municipal, para a implementação de políticas públicas voltadas para a igualdade racial. O governo federal criou programas nacionais de direitos humanos e a pauta da igualdade racial sempre ocupou um papel importante dentro desses programas. Em tempos mais recentes, o governo federal, instituições federais, municipais, estaduais, implementaram programas de ações afirmativas. Criaram secretarias de igualdade racial, criaram programas de ações afirmativas em concursos públicos, e essa mobilização fez com que o legislativo também implementasse programas de ações afirmativas, programas de inclusão racial nesses diferentes planos. Isso, obviamente, veio a influenciar a forma como muitos tribunais, como muitos juízes, desembargadores, veem e interpretam o direito. Então, certamente, a ação política do movimento negro permitiu uma mobilização e uma reflexão no legislativo, no executivo e, por último, no judiciário, sobre a relevância da raça enquanto um critério de diferenciação e de exclusão social. E isso é extremamente importante. E por quê? Quando nós analisamos muitas decisões sobre ações afirmativas, o que nós observamos?
Os juízes brasileiros, boa parte dos juízes brasileiros, analisam o princípio da igualdade a partir do critério da razoabilidade. Uma norma será constitucional se houver uma relação racional entre o critério de tratamento diferenciado e um interesse estatal legítimo. Então, eles olham as políticas de ações afirmativas e pensam: poxa, mas espera aí. Há algum tipo de relação racional entre raça e a capacidade intelectual dos indivíduos? Não. Então, essa norma é inconstitucional. Nós vemos dezenas de decisões judiciais nesse sentido. O que esse juiz está fazendo? Ele está interpretando o princípio da igualdade a partir de uma perspectiva muito específica, a partir da ideia do individualismo, a partir da ideia do universalismo. Ele está baseado no pressuposto de que o princípio da igualdade existe para proteger indivíduos e não grupos sociais, e que a igualdade formal é o único ou o principal sentido que esse princípio deve ter na Constituição. Este é o jurista branco que eu menciono neste livro, que obviamente representa uma posição interpretativa. Claro. O que nós observamos ao longo dos últimos 20 anos é o surgimento de um tipo de interpretação, um tipo de hermenêutica, que no livro eu chamo de hermenêutica negra, que propõe uma forma de interpretação da igualdade inteiramente distinta. Ou seja, a igualdade existe para promover a emancipação de grupos tradicionalmente discriminados. E, portanto, nós não podemos interpretar a igualdade apenas a partir de uma relação entre meios e fins, tá? Mas a partir do potencial que a norma jurídica, que a política pública tem de eliminar os processos de subordinação que existem dentro de uma determinada sociedade. E, obviamente, que a aplicação do direito, a sua concreção e aplicação, seria um indutor de novas políticas públicas e também do cumprimento de políticas pré-existentes sob uma ótica ou sob lentes que fazem essas distinções a que você se refere. Sim. Você gravita o teu trabalho no entorno do que seria uma jurisprudência de crítica racial, e você diz que também se insere ou insere o seu pensamento no contexto de uma interpretação, de uma hermenêutica pós-positivista. Sim, né? sim. O que, evidentemente, me remete à doutrina americana, né? Sobretudo a chamada doutrina de adjudicação americana, Sim, né? sim. A teoria de adjudicação americana, de base universalista, de certa forma, que se encontra, por exemplo, em pensadores como Dworkin, né? De uma maneira mais genérica, e em outros pensadores que tratam especificamente do problema racial. De que maneira essa contextualização para o problema brasileiro difere o seu pensamento, distingue o seu pensamento e o adapta para a cena nacional? Então, veja, neste livro eu utilizo como marco teórico a teoria racial crítica. Um ramo da teoria racial crítica que é a hermenêutica negra. Não é? E essa teoria racial crítica tem origem em uma escola de pensamento surgida nos Estados Unidos ainda no início do século XX, que é o realismo jurídico, legal realism. Ou seja, e essa escola surge exatamente contra essa pretensão da universalidade dos direitos, do direito como um sistema racional, não é, etc. Ela também tem origem, encontra muitos fundamentos na Critical Legal Studies, ou seja... Do professor Kennedy. Exatamente, que foi um dos meus orientadores nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Duncan Kennedy. E o professor Duncan Kennedy, junto com outros autores da Critical Legal Studies, estão interessados em analisar as relações próximas, as relações estruturais entre direito e poder, não é? O direito ele pode assumir diversas formas
ele pode ser tanto um instrumento de reprodução de relações de dominação, mas ele também pode ser utilizado como um instrumento de transformação social, desde que ele seja pensado a partir de uma perspectiva antissubordinatória. Desde que que a interpretação jurídica tenha como objetivo a emancipação de grupos sociais. E por isso nós não podemos, de forma alguma, pensar o direito fora do contexto social e histórico no qual ele se encontra. E mais do que isso, essa é a principal tese do livro, é preciso então pensar o direito a partir do ponto de vista dos subordinados. Não é? Então, o terceiro capítulo desse livro é exatamente sobre isso, interpretando o direito como um subordinado. E neste capítulo eu falo sobre como o direito está relacionado com o poder e como esses projetos de dominação encontram expressões em diferentes lugares e em diferentes momentos, em diferentes sociedades. E qual é o tipo de projeto racial, de dominação racial, caracteristicamente brasileiro? Exatamente o que eu chamo do humanismo racial brasileiro. Ou seja, a ideia da neutralidade racial. Então, quando nós analisamos diversas decisões sobre crimes de racismo, crimes de injúria racial, decisões sobre a constitucionalidade de ações afirmativas, nós sempre vemos a articulação entre o mito da cordialidade social, com a ideia da homogeneidade racial, todos nós somos mestiços, com o princípio da igualdade formal. Então, essa tríade forma o que eu chamo de humanismo racial brasileiro, que outros autores chamam de liberalismo racial brasileiro. E a tese é a seguinte: olha, gente, vejam só. Todos nós brasileiros somos produtos da miscigenação. A raça não tem nenhuma relevância nesse país porque todas as pessoas utilizam elementos de diferentes tradições raciais para construir a sua identidade pessoal e também coletiva. Então, já que a raça não tem absolutamente nenhuma relevância, não há necessidade de programas de ações afirmativas. Isso que você está chamando de injúria racial, na verdade, é só humor. Não, isso que você está chamando de racismo não pode ser caracterizado porque o brasileiro não é racista. Racistas são os norte-americanos. Eles criaram um sistema legal de dominação. Isso nunca existiu aqui. Então, uma coisa sempre presente no debate sobre racismo, ações afirmativas, é esse mito da nossa superioridade moral em relação aos norte-americanos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que para mim é instigante. Né? Você sabe muito bem que há um leading case nos Estados Unidos, da Suprema Corte americana, que é o Brown versus Board of Education. Para aqueles que nos veem e que não sabem do que se trata, a Suprema Corte decide, né, nos meados do século passado, que crianças negras podem estudar na mesma escola que crianças brancas. Sim. Eludia isso. Né? Sim. Autorizam isso. Né? Me parece que o legislativo não tinha capacidade política de fazer isso. E nem interesse. Havia uma brutal pressão social. E vem a Suprema Corte para fazer o que o Duncan Kennedy diz que ela faz normalmente, que é travestir decisões políticas de decisões jurídicas e estabilizar uma sociedade profundamente heterogênea, criando um mecanismo de pacificação social. Sim. Né? Nós nunca tivemos, ou pelo menos não tivemos formalmente, uma regra que segregasse crianças negras de crianças brancas no Brasil. Mas nós sabemos que nós temos regras materiais que fazem isso. Né? Preço de mensalidade, nós temos ao mesmo tempo barreiras de acesso, brutais barreiras de acesso. Né? Mas nós não tivemos uma oposição racial, eu não sei se eu poderia chamar de explícita, mas talvez aqui ela seja mais subliminar, que talvez esteja na causa de nós estarmos tão atrasados em relação a esse tipo de pensamento que você traz de maneira tão elegante e de maneira tão, ao mesmo tempo, tão forte, tão incisiva no seu livro. Né? Talvez nós tenhamos no Brasil
um tipo mais pernicioso de racismo, porque ele é menos perceptível pelos mecanismos normais de detecção, né? É evidente e perceptível para quem o sofre, né? Mas ele é menos agressivo, talvez, a gente possa dizer. Veja só, na verdade, o sistema jurídico brasileiro criou uma série de normas para manter negros em uma situação de exclusão social. Uhum. Por exemplo, normas que impediam o agrupamento de pessoas negras em espaços públicos. Normas que impediam as manifestações culturais, como, por exemplo, o jogo de capoeira em espaços públicos. Normas também que tinham um caráter generalizado, mas foram criadas para impedir o exercício de religiões de matriz africana. Então, o que nós temos aqui era o que eu estava conversando anteriormente com uma das suas associadas sobre a discriminação indireta. São normas que não fazem menção direta e específica a um grupo, mas ela foi criada com o propósito de ter um impacto desproporcional entre em um determinado grupo de pessoas. Para o jurista branco, que pensa que o racismo tem uma única forma e que identifica o racismo como discriminação direta, esse tipo de opressão passa desapercebido. Não é? Então, por exemplo, uma das primeiras decisões da administração Temer foi eliminar o Programa Nacional de Alfabetização Adulta. Uma norma geral, ninguém poderá ter acesso a isso. Aparentemente não tem conotação racial. Absolutamente nenhuma. Agora, qual é o grupo mais afetado pelo analfabetismo? Pessoas negras, principalmente homens negros. Então, esse grupo sofrerá uma situação de marginalização ainda maior, porque não terão condições de se alfabetizarem. Talvez isso possa se dizer também, em parte, do pacote anticrime do ministro Moro. Por exemplo, o plea bargain. Certeza, quem seria mais afetado pelo plea bargain? Né? Com toda certeza, não é? Esse plea bargain e principalmente aquelas modificações no artigo 23 que permite, que coloca medo, não é? Como exclusão de culpabilidade, etc. e tal. Bem, vejam só. Para fins de caracterização de legítima defesa. Exatamente. O fundado receio e temor do policial poderá justificar uma legítima defesa. Exato. Na realidade, subjetiva o critério de determinação da legítima defesa. Exato. Veja só. A norma ela é dirigida para todas as pessoas. Agora, veja. Os psicólogos cognitivistas desenvolveram uma ideia do que se chama de automatismo mental. Ou seja, as pessoas se deparam com determinadas situações, se deparam com determinados indivíduos e elas inconscientemente já tomam decisões, já fazem julgamentos a partir de uma característica que pessoas têm. Então, as pessoas veem uma mulher, elas fazem uma série de associações. Mulheres são mais frágeis, mulheres possivelmente ocupam cargos de subordinação, mulheres são inconstantes, são emocionais, e as pessoas veem homens negros e já partem do pressuposto de que eles representam uma ameaça. Então, há uma dezena de estudos, por exemplo, demonstrando, analisando como se dá a escolha do lugar no qual as pessoas se sentam no ônibus ou no metrô. Então, as pessoas colocam lá uma câmera, distribuem pessoas negras, brancas e asiáticas nos metrôs, e o que ocorre? As pessoas brancas vão entrando e imediatamente se sentam ao lado de pessoas brancas, e pessoas brancas, primeiro do mesmo sexo, depois de homens brancos, e se é uma pessoa asiática, elas também sentam. Se for uma pessoa negra, boa parte permanece em pé.
Então, essa pessoa, mesmo antes de conversar, de ter qualquer tipo de informação sobre a pessoa negra, ela já parte do pressuposto de que essa pessoa é uma ameaça. É importante você mencionar o caso Brown versus Board of Education, porque nessa decisão a Suprema Corte diz algo extremamente importante, extremamente relevante e que é um dos fundamentos centrais da minha proposta hermenêutica, que é a ideia de que o direito, as normas jurídicas não podem funcionar, não podem operar para produzir castas sociais. A Suprema Corte disse, gente, veja, esse sistema de segregação é um sistema oficial de humilhação de pessoas brancas, de pessoas negras. Não é? Você está ensinando pessoas negras o tempo inteiro que elas são inferiores e, o pior de tudo, você está ensinando a pessoas brancas e a pessoas negras que indivíduos negros não são capazes de atuar de forma competente como membros da comunidade política. Então, você estigmatiza um indivíduo, um grupo de indivíduos, e é isso, você não estigmatiza apenas um indivíduo, você compromete a reputação social daquele grupo. E é por isso que o princípio da igualdade não pode ser interpretado a partir apenas do indivíduo. Claro. Ele precisa ser interpretado a partir do grupo. O contexto em que se insere o indivíduo. Exatamente. Então, se uma norma jurídica contribui para a melhoria do status de um grupo, se a norma jurídica promove a igualdade de status cultural e material, ela deve ser constitucional. Se ela contribui para marginalizar ainda mais aquele grupo, ela certamente deve ser considerada como ilegal. Adilson, nós temos que fazer um esforço para divulgar o seu pensamento, a sua linha de pensamento. É isso que vai transformar a sociedade. O direito como um indutor de transformações sociais, sobre o qual você fala. E eu acredito que isso seja um dos instrumentos. A educação talvez seja o principal, né? Porque há um profundo obscurantismo por detrás do racismo, né? Uma ignorância profunda por trás do racismo. Mas fica aqui o meu compromisso, o compromisso do IRI, de divulgar a exaustão a tua palavra, o teu pensamento, o teu livro, porque isso é algo que se põe para o bem do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro. Foi um prazer. Obrigado. Eu gostei demais.